Talvez você já tenha presenciado isso. De repente você lá está conversando com seus amigos, pessoas queridas, pessoas do seu convívio, e entra o assunto da fé, da religiosidade, da espiritualidade. E de repente alguém acaba dizendo: mas não importa muito a sua religião, a minha, importa que existe apenas um Deus. O importante é acreditar em Deus. E é sobre essa expressão que gostaria de iniciar esse vídeo de hoje e meditar. Em que Deus cremos? Então, vem com a gente. No último vídeo, nós falamos a respeito da Trindade. Pelo menos nós demos um início, uma breve introdução. E hoje queremos continuar falando sobre isso, sobre o Deus, um Deus que se manifesta em três pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. Quando a gente vai para a narrativa de Gênesis capítulo 1, a gente vai perceber que Deus criou os céus, a terra, e demonstra ali com clareza como ele fez isso. Então, no versículo 26, a gente tem uma expressão que nos chama a atenção, quando ele diz: agora vamos fazer os seres humanos. É interessante que poderia ter sido usado uma outra expressão, poderia ter sido dito: agora vou fazer os seres humanos. Mas aqui ele resolveu colocar o plural. E a gente vai perceber ao longo da narrativa como Deus se revela em três pessoas: Deus Pai, Filho e Espírito Santo. A gente vai ter outros vídeos falando sobre cada uma dessas funções, do Deus Pai em relação à criação, do Deus Filho relacionado à redenção e do Espírito Santo relacionado à santificação. Eu sei, isso pode soar um pouco difícil para a nossa mente humana entender quem é Deus. Por isso, deixa eu compartilhar uma história que aconteceu com Agostinho, pensando a respeito desse tema da Trindade, refletindo como é que pode Deus se revelar em três pessoas sendo Deus. Então ele estava caminhando na praia, pensando a respeito desse tema. De repente ele avistou um pequeno menino, uma criança, que estava indo até o mar, enchia o seu balde de madeira, voltava até a praia e com aquela água enchia o buraco que ele havia feito. Talvez vocês já presenciaram, viram isso inúmeras vezes. Então ele foi e voltava, e lá enchia o balde de água e voltava e colocava naquele buraco que havia feito na praia. E Agostinho ficou curioso para entender o que ele estava fazendo. E quando ele chegou mais perto, ele perguntou: mas por que você está indo lá buscar a água para encher esse buraco? O menino olhou para ele e disse: olha, eu estou tentando colocar o mar aqui dentro desse buraco. Então, através dessa situação que Agostinho passou, ele entendeu aquilo que havia acabado de acontecer. Ele estava tentando colocar Deus dentro dos seus padrões, das suas medidas, das suas proporções. E ele percebeu que Deus é infinitamente maior. Assim como o mar é muito maior que aquele pequeno buraco, assim também Deus é muito maior do que a nossa razão, a nossa compreensão a respeito dele ou daquilo que nós podemos entender a respeito de quem ele é. Então, se é impossível nós entendermos Deus de acordo com a sua essência, nós podemos olhar por aquilo que ele faz, da maneira como ele se revela e o que ele realiza em nós e por nós. O ponto que eu quero destacar aqui é que não temos como conhecer a Deus se Deus não se revelar para nós, se ele não entrar na nossa realidade, se ele não falar a nossa linguagem. E a maravilhosa notícia é que ele fez isso. Deus entrou na nossa realidade. Deus fala a nossa língua. E deixa muito claro no Evangelho de João, capítulo 14, quando ele vai dizer o seguinte: ninguém pode chegar até o Pai a não ser por mim. Agora que vocês me conhecem, vocês também vão conhecer o Pai. Deus está dizendo que conhecemos a Deus Pai a respeito dele, ou por meio dele. Conhecendo a Jesus Cristo, conhecemos também o Pai. Mais um capítulo depois, Jesus, então falando aos discípulos, ele diz: quando chegar o Auxiliador, o Espírito da verdade, que vem do Pai, ele falará a respeito de mim. Olha só que interessante. O Espírito aponta ou revela, anuncia, fala a respeito de Jesus.
Jesus, ao conhecermos Ele, também conhecemos o Pai. E ali nós entendemos como essa unidade do Deus Trinitário está presente ao longo de toda a narrativa bíblica. Embora a palavra Trindade não apareça na narrativa bíblica, em nenhum momento, nem no Antigo Testamento, nem no Novo Testamento, a gente vai perceber que desde os primeiros cristãos já entendiam o relacionamento desse Deus, quem é esse Deus, através da Trindade, assim que ensinaram e confessaram. E assim como nós, como igreja cristã, igreja luterana, continuamos fazendo e crendo nesse Deus triuno. Por isso, o Deus que eu creio, confesso, ensino, é o Deus triuno. Não é uma energia superior ou um ser superior, mas ele se revela de uma forma muito concreta e muito clara ao longo da narrativa bíblica. E eu convido você, ao meditar, ao refletir a respeito do mistério que é a Trindade, a não focalizar tanto na essência, naquilo que nós não conseguimos compreender, porque nós somos limitados em entendimento e pensamento, mas a olhar com detalhes, a olhar com atenção nas coisas que Deus faz por mim e por você. Ou seja, Deus não se revelou dessa maneira a fim de confundir-nos ou dar para apenas algumas pessoas o entendimento correto. Não. Mas Deus se revela dessa maneira a fim de nos aproximarmos dele. E quando mais nós conhecemos esse Deus, através das coisas que ele faz por nós, mais vamos perceber o quanto ele nos ama e o quanto ele vem até cada um de nós para nos resgatar da condenação eterna e nos oferecer de presente o perdão, a vida e a salvação. Esse é o Deus que eu creio. Esse foi o momento do Drops Luterano aqui da Congregação Concórdia de Moema. Eu sou o pastor Matheus Schmidt. Foi uma alegria ter a sua companhia. Esses são breves momentos com o objetivo de trazer ensinamentos e ênfases da doutrina da fé cristã. Se você gostou desse vídeo, se você quer acompanhar outros vídeos parecidos com esse, se inscreva aqui no canal, comente, compartilhe, envie para alguém especial na sua vida e que o bondoso Deus continue cuidando, fortalecendo e amparando a sua vida. Um grande abraço.